48 minutos. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. E o professor Gândara apareceu por aqui. Como é que vai, professor? Olá, boa noite. Tudo bem? A todos, sou Francisco Filipe. E ao L'Oréal também. É lógico, L'Oréal. Boa noite. O meu companheiro de uma demanda extraordinária aí no Brasil. Oh, Filipe, sabe que nós descobrimos o Santo Grau? Verdade, verdade. Verdade. Aí na Barra do Rio de Janeiro. Nossa. É verdade. Não é verdade, L'Oréal? É verdade. E não só descobrimos, como fotografamos. Fotografamos e fomos investidos no grau 43. É, isso aí. E para provar que não é história de pescador, o Ganda até botou no Facebook. Eu não recebi, viu, Ganda? Eu não vi. De pescador, literalmente, porque o Arthur e os cavaleiros eram pescadores. É um castelo do grau, um tanto quanto sui generis, brasileiro, claro, né? O rei pescador tá lá, mas... Mas, amigo Ganda, vamos continuar. Essa conversa aí tá ótima. Desculpa desta maneira, mas Eita, tá ruim a ligação do Ganda. Bem, Ganda, nós estávamos falando sobre o Natal, tá? E eu gostaria que realmente você também colocasse alguma coisa sobre a tradição do Natal e a importância dessa festa para a tradição aí em Portugal. O Natal é uma das festas mais importantes do ano. Se, digamos... Nossa, tá ruim a ligação do Gandra, não é, Orião? Como? Tá falhando. Estou ouvindo bem? Não, é horrível. É tão horrível a ligação. Mas eu ouvi uns ruídos também, não sei o que se passará, mas pronto. Aqui, em princípio, eu tenho o sinal completo. Mas o que eu dizia é que o Natal é realmente muito importante em Portugal. E para algumas pessoas será mais importante até do que a Páscoa. Portanto, o nascimento de Jesus será mais importante do que a morte e a ressurreição de Jesus. Isso na nossa tradição. Sobretudo a morte de Jesus, é uma história que a Igreja nos mas que popularmente não o nosso Bem, nós estamos com um pequeno problema de comunicação com o Gandra. Eu vou tentar então uma nova ligação com o Gandra. Vamos ficar com mais um pouco de música. Vamos ouvir agora o Rodrigo Leão em Alma Mata e nós vamos tentar então melhorar a comunicação com Portugal. Continuem connosco que a gente volta já já.
Vamos lá, professor. Será que agora a gente vai conseguir falar? Vamos ver. Vamos lá. Como é que está o som? Está melhor? Está melhor, agora está bom. Agora está melhor. Bem, então dizia eu que vou dizer pela terceira vez que realmente a festa de Natal é talvez a festa mais importante do ano em Portugal, a festa, digamos, cristã mais importante do ano, e para as pessoas, evidentemente, continuará a ser a Páscoa, mas na nossa tradição o Cristo mais importante é o Cristo Redentor, não é o Cristo que morre, é o Cristo que depois de ressuscitado salva a humanidade. Essa é a nossa tradição mais lindima, mais genuína, e é essa que está patente, até é possível verificá-la na pintura, nas artes em geral, em Portugal, embora a Igreja, de certa maneira, tenha imposto e condicionado uma visão dolorosa do Cristo, aliás, como acontece em Espanha. Em Espanha o Cristo é dolorosíssimo, é ensanguentado, é uma coisa terrível, que não tem nada a ver com a nossa tradição, com a tradição lusófona, com a tradição dos povos de língua portuguesa, que evidentemente foram também eles tocados pela visão portuguesa do assunto. Mas o Natal é como eu dizia, uma festa muito importante. Evidentemente que o Natal, como nós o entendemos, não tem nada a ver com o Natal como os nossos bisavós, vamos chamar assim, os nossos bisavós o entendiam, não é? Ou trisavós o entendiam, porque o Natal, a partir da década de 1920, tornou-se uma coisa completamente diferente, influenciada pelas novidades introduzidas pelos Estados Unidos, e sobretudo por uma marca de uma bebida famosa, a Coca-Cola, que decidiu transformar o Pai Natal numa coisa completamente oposta àquilo que era. O Pai Natal, aliás, não existe Pai Natal. Não se pode dizer que é São Nicolau, não se pode dizer que é nenhuma entidade particular, a partir sobretudo da década de 1920, porque as coisas foram recriadas de novo, baralhou-se e deu-se de novo, não é? Como se costuma dizer, em ambas as festas, os solstícios, o Natal está associado ao solstício de inverno no hemisfério norte e ao solstício do verão no hemisfério sul. As festas dos solstícios, seja de verão, seja de inverno, na nossa tradição estão associadas a nossa tradição, e não é exclusivamente portuguesa, é uma tradição que é comum a todos os povos do Ocidente Europeu. O Ocidente Europeu significa isto o seguinte: é Portugal, a Galiza, a Bretanha Francesa, Gales na Inglaterra, Irlanda e Escócia. Isto é o Ocidente Europeu. Neste Ocidente Europeu, todos estes povos são primos uns dos outros, e o ADN comprova isso perfeitamente, no seio destes povos os solstícios eram celebrados de uma forma particular. Havia um ritual especial, do qual sobressaía um personagem chamado Homem Verde, The Green Man, como hoje se diz na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, em Gales. Green Man. Bem, mas o Homem Verde era comum também a Portugal, e à Galiza e à Bretanha Francesa. Esse Green Man era a representação do poder vivificador dos solstícios, o verde constante, o verde que nunca deixa de ser verde, portanto que está, aliás, o verde na nossa tradição é a cor da esperança, é aquilo que está constantemente a afirmar-se, e não perece nunca, não muda de cor, não se torna castanho, e portanto não morre, continua sempre verde. E isso é dado inclusive pela árvore que está associada a essas festividades, que é o pinheiro, que é uma árvore sempre verde. O pinheiro não muda de folha, não tem folha caduca, tem folha perene,
embora seja uma folha particular, não é? Mas é uma folha perene. Há mais árvores deste género associadas aos solstícios, mas o pinheiro é efetivamente a árvore mais tipicamente associada ao solstício, sobretudo de inverno, no hemisfério norte, embora, de uma forma geral, aos solstícios. E, portanto, o homem verde, como os ouvintes percebem, transformou-se num homem vermelho a partir da década de 1920. O que é completamente dissonante e incompreensível, porque o vermelho não significa coisa nenhuma relacionada com os solstícios. É apenas um publicitário que foi lançado pela Coca-Cola e que, pelos vistos, surtiu efeito. Bem, seja como for, o Natal é, portanto, uma festa solsticial. E não é uma festa cristã apenas, é uma festa, portanto, comum a todos os povos que prestam atenção aos ciclos cósmicos fundamentais. Aliás, se o cristianismo adotou o Natal como festa importante do seu calendário, foi exatamente porque teve que se submeter àquilo que já vinha de trás e teve que reenquadrar essa festa numa nova ótica que lhe seria mais favorável. Porque, efetivamente, antes de Cristo, ou antes do nascimento de Cristo no solstício de inverno no hemisfério norte, eu estou sempre a sublinhar isto porque vocês estão no hemisfério sul e, portanto, temos que pensar isto sempre na sua relatividade. No hemisfério norte, o Natal, antes de representar o nascimento de Cristo, representava o nascimento de Mitra. E antes de representar o nascimento de Mitra, representava o nascimento do homem verde. E por aí fora. E, portanto, aliás, o Natal cristão nem sempre foi em dezembro, no solstício, associado ao solstício de inverno. E começou por ser associado ao equinócio da primavera, em março. No hemisfério norte. E, portanto, as coisas mudaram e foram-se adaptando e foram-se reinventando à medida das necessidades e das conveniências. E, portanto, esta festa hoje é uma festa, evidentemente, muito importante, porque representa o nascimento e a criação de uma nova ordem mundial. É exatamente isso que é apresentado, é assim que é apresentado esse momento, esse evento e esse momento da história da humanidade, porque mesmo na pintura, por exemplo, representa-se o presépio no meio de ruínas, ou seja, tudo quanto existia antes ruiu e a única coisa que está de pé é exatamente a coluna que sustenta o telhado da cabana onde nasce aquele que vem restaurar vem impor e vem introduzir uma nova ordem mundial. Essa ideia é uma ideia que, evidentemente, cristocêntrica, e é uma ideia que o cristianismo fez valer e fez e conseguiu fazer sobrepor a todas as outras formas religiosas anteriores e até posteriores a si, mas que, evidentemente, é uma história compósita, é uma história complexa que não se resume apenas à figura de Cristo. É uma história que tem fundamentos na tradição suméria, babilónia, egípcia e hebraica. E tudo isso conjugado dá a história que nós conhecemos. Professor, hoje realmente vamos mudar um pouco de assunto. Hoje é o nosso programa de número 17. E no livro da Face Oculta do Rosto da Europa, o professor Gândara, ele afirma que o número 17 define a arquitetura ontognética da nação portuguesa, ou seja, que na história de Portugal o 17 é uma peça central. Professor Gândara, o que é que você nos pode dizer sobre isso? Ora, isso é uma grande complicação. Falar disso assim na rádio é uma grande complicação. Mas não fui eu que coloquei, quem colocou foi o Ariel para você falar. Eu depois acerto este deve haver com o L'Oréal. Mas olha, eu estou aqui em comemoração ao nosso 17º programa e o 17 é um número caro para você. Sim, senhora. Posso falar uma história antes de responder à questão?
Permite-me contar uma história? Pode contar. Fica à vontade. É assim, há muitos anos, porque eu já sou antigo, não é? Não estou a dizer que seja velho, mas sou antigo. Há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, há quase 40 anos, eu descobri, levei um ano a fazer esse quadro. Descobri, após a leitura de um livro francês que me chegou às mãos, que falava sobre os ciclos da história na Alemanha e na França, e descobri que, porque efetivamente pensei, será que isto também se verifica em Portugal? Também há ciclos da história em Portugal? E descobri, levei um ano a fazê-lo, embora usando todos os números, todos os valores, todas as datas que estavam nos livros da primária, aquela classe que toda a gente, aquelas classes, 4 classes, não é? Não sei se no Brasil é assim, mas porventura será, tem outros nomes, mas será a mesma coisa, não é? Quando a gente começava a estudar aos 6 anos, isso. E fazia as 4 classes, primeira, segunda, terceira e quarta classe, até aos 10 anos, e estudávamos aquelas coisas básicas, as datas básicas, os eventos básicos, tudo quanto é básico. Bem, eu usei tudo quanto é básico para chegar a essa conclusão. Chegar à conclusão que realmente, tal como acontece com a França, tal como acontece com a Inglaterra, tal como acontece, aliás, com todas as nações do planeta, porque eu depois cheguei a essa conclusão, também com Portugal acontece que existem ciclos históricos, tal como se pode falar de ciclos económicos, ciclos meteorológicos, ciclos etc. Bem, ciclos biológicos, etc. Portanto, tudo quanto existe está sujeito a uma cadência rítmica à qual nós podemos chamar de ciclos. E esses ciclos têm valores distintos para cada uma das nações existentes. No caso português, esse ciclo é o ciclo de 17 anos. E tal como nós temos esse ciclo, todas as nações que nasceram a partir, ou que se formaram a partir da presença portuguesa, incluindo evidentemente o Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné, Timor, Goa, Macau, etc. Todas essas nações, Cabo Verde, perdão, esqueci-me de Cabo Verde, todas essas nações também, a sua arquitetura ontogenética é baseada no mesmo ciclo de 17 anos. A mesma coisa se passará com as antigas colónias por exemplo, da Inglaterra, que herdaram o biorritmo, vamos chamar assim, que é o ciclo específico inglês, é o biorritmo inglês, tal como as colónias francesas herdaram o biorritmo francês, as espanholas o biorritmo espanhol, etc. E todos esses biorritmos são diferentes uns dos outros, ou seja, os números são diferentes. Se eu vos disser, e isto a título apenas de curiosidade, que o biorritmo inglês é o número 11 e que os Estados Unidos herdaram o número 11, talvez isso seja interessante para futuras inquirições acerca da história dos Estados Unidos, porque se lembrarão que o número 11 está presente na história dos Estados Unidos, nem vale a pena citar em que circunstâncias, porque será evidentemente compreensível isso. E portanto, no nosso caso é o número 17. Eu tive a noção de que o Brasil não tem essa memória. Nós cá em Portugal também, de uma forma geral, não a temos. Esses números não surgem por acaso, esses números são números ancestrais que são traduzidos normalmente em lendas ou mitos de fundação. No nosso caso, o mito de fundação é uma lenda, e eu estou a chamar de mito e lenda intencionalmente, é uma lenda que surge no século XII, está associada a Afonso Henriques e está associada sobretudo a uma batalha e à visão miraculosa de Cristo antes da batalha de Ourique, que aconteceu em 1139. Essa batalha significa simplesmente uma coisa muito simples, significa a aclamação de Afonso Henriques enquanto rei de Portugal. Até essa data, 1139, Afonso Henriques era apenas
regente dos portugueses. A partir de 1189, e antes dessa batalha, ele foi aclamado enquanto rei, e a partir dessa data ele usou sempre a designação de rei dos portugueses e rei de Portugal. Bem, e portanto esse mito é um mito fundador particular português. E o que é que diz esse mito? Porque é importante a gente perceber que essas coisas estão todas esclarecidas no mito, e não vale a pena inventar coisa alguma, porque está tudo esclarecido nesse mito. O que é que diz esse mito? Diz que Afonso Henriques foi avisado que deveria sair antes da batalha a Cedar, deveria sair do campo do acampamento, dirigir-se para uma zona reservada próximo do acampamento, onde lhe seria dado um sinal. Esse sinal nem foi mais nem menos do que a visão de Cristo crucificado que lhe surgiu no ar sobre a sua cabeça. Não interessa se houve milagre ou não houve milagre, porque o que é facto é que este facto, passa o pleonasmo, se transformou num facto de cultura, e portanto, independentemente de ser verdadeiro ou falso milagre, ele vale como facto de cultura, e portanto é indiscutível. E portanto essa visão de Cristo deu uma conversa entre ambos, entre Afonso Henriques e Cristo, imagine-se, e essa conversa centrou-se no destino de Portugal. E qual era o destino de Portugal? De acordo com essa conversa, bem, o destino de Portugal era ter digamos, desenvolver-se num determinado sentido, segundo uma determinada lógica, baseada num valor associado a 16 monarcas descendentes de Afonso Henriques, portanto o Afonso Henriques mais 16, já estamos a ver o 17, não é? Após o que a nação portuguesa entraria em declínio, viveria durante algum tempo indefinido num interregno, ou seja, num período de indefinição daquilo que efetivamente, relativamente àquilo que era, ao que tinha sido e que havia de ser, ou de vir a ser. O interregno significa, etimologicamente, entre reinos, entre dois momentos da história, dizia também esse mito que no momento subsequente, no momento inesperado, no momento em que toda a esperança parecia estar perdida, o viço, a força voltaria à nação portuguesa para ela se afirmar no seio das nações como uma nação importante, com uma missão particular na salvação da Europa e do mundo de uma forma geral. Bem, não vamos entrar em pormenores relativamente a muitas dessas questões, porque isso poderá porventura ser matéria para um programa ou para vários programas, porque a matéria é muito longa, esta questão é uma questão muito complexa, mas o que é facto é que esse número 17 tem expressão ao longo da história portuguesa, e eu não vou entrar em pormenores, a não ser que haja interesse em que eu entre em pormenores a esse respeito, mas esse número repete-se até às últimas consequências da nossa história. Basta dizer que, por exemplo, só para terem uma ideia, os ouvintes, a monarquia portuguesa começa em 1128 e termina em 1910. Ora, este período entre 1128 e 1910 corresponde a 50 ciclos de 17 anos. As quatro monarquias que compõem a monarquia portuguesa, as quatro dinastias que compõem a monarquia portuguesa, podem ser organizadas em ciclos de 17 anos por sua vez. O número de reis total de reis portugueses das quatro dinastias é 34, isto é, 2 vezes 17. O número de nomes originais de reis portugueses é 17. Bem, etc, etc, etc. Para os ouvintes, se porventura os houver do Recife, eles já estarão certamente atentos ao facto de no Recife existir uma praça do 17. O que será? Eu deixo isto em aberto, pode que haja algum ouvinte que queira intervir e que queira participar no assunto. Se porventura não houver, eu depois explicarei o que é que isto
significa no Recife, porque ninguém no Recife me soube explicar. Foi uma descoberta minha quando cheguei ao Recife e, evidentemente, atento a estas coisas, dei com um sinal na própria Praça do 17 acerca da razão de ser do 17 que ninguém me soube explicar. Nem as beatas na Igreja do Espírito Santo, nem os vendedores ambulantes que estavam na praça, nem ninguém. Inclusive havia muita gente na rua e eu fui perguntando, ninguém me soube responder porque é que aquela praça se chamava do 17. E, portanto, o assunto é um assunto que efetivamente merece ser explorado, porque no Brasil também há vestígios desse 17. A história do Brasil já é uma história com alguma dimensão. Não acontece a mesma coisa que, por exemplo, com Angola, com Moçambique, com a Guiné, com os outros com os Estados africanos que se tornaram independentes relativamente recentemente. O Brasil tem uma história já centenária, já ultrapassou um século e, portanto, enquanto Estado independente. E, portanto, está quase nos 2 séculos. E, portanto, há já a possibilidade de verificarmos na sua história a ocorrência deste mesmo número. Efetivamente, nós e o Brasil estamos em uníssono neste processo. Brasília, a cidade de Brasília, é uma chave fundamental para se perceber isto. É preciso percebermos que Lúcio da Costa e Niemeyer deviam estar, e Kubitschek de Oliveira, evidentemente, deviam estar perfeitamente cientes desta realidade, ou se não estavam cientes, foram conduzidos por uma mão providencial que os levou a realizar aquilo que era necessário realizar para que esta sintonia se mantivesse. A cidade do Brasil está construída de acordo com alguns números-chave, e um dos números-chave é exatamente o 17. Claro que o assunto não termina no 17, há outros números associados ao 17, que são uma espécie de valores alternativos, até em alguns casos podemos dizer o valor secreto do 17, mas todos esses números estão na nossa história de Portugal, do Brasil, e estão presentes em vários locais em Portugal, como no Brasil. Estão presentes, por exemplo, no Palácio Nacional de Mafra, estão presentes na Baixa Pombalina, estão presentes no Brasil, em Brasília, e estão presentes certamente noutros locais no Brasil que nós temos que descobrir, porque francamente até hoje eu não consegui ir além de Brasília. Mas pode ser que o L'Oréal tenha mais alguma coisa a dizer sobre o assunto. Não sei se há novidades a esse respeito. Não sei, Filipe, se isto é, digamos, suficientemente esclarecedor. Se desejar fazer alguma pergunta a que eu possa responder para esclarecer algum ponto particular, eu estou à disposição. Obrigado, André. Eu vou passar a palavra para o L'Oréal. L'Oréal, você tem alguma coisa a complementar? Não, em relação ao 17, não. Acho que essa colocação do Gandra está muito boa. O que eu gostaria de lembrar é, nós começamos o programa falando do Natal, né? Isso. E da ideia do solstício. Isso. Eu só gostaria de fazer uma lembrança aqui, o seguinte: quando nós falamos em solstício, nós estamos falando também de ciclo matemático. E é isso que a gente tem que entender. Hoje, nós não damos a menor importância para os fundamentos da matemática sagrada. Nenhuma. Uhum. O Heródoto vai afirmar, por exemplo, que os sacerdotes egípcios eram, antes de tudo e sobretudo, matemáticos. Porque eles eram perfeitamente capazes de entender e de viver as formas da alma divina. Porque a alma, no contexto egípcio, ela se articula em 9 partes. A alma, no contexto egípcio, ela se articula em 9 partes. O Gurdjieff Um lar que tenham amigos e se aproximar dos pais de seus amigos, ligado à história da matemática, um trabalho assim absolutamente primoroso que ninguém nunca antes tinha jogo, chama atenção a ele, dá menos tal. Então o Brasil chama isso de adedanha. Esse jogo no Império Romano e na cultura
islâmica ou persa era chamado de Mukaraj. A cultura islâmica ou persa era chamado de Mukaraja. São ações simples que podem ajudá-los a desenvolver habilidades importantes para a vida e para a escola. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Hoje simplesmente esqueceu, e alguns como Gandra e outros pesquisadores têm tratado de recuperar. Ora, o que Platão falava? Os números são módulos harmônicos, são medidas. Pitágoras também fala isso muito mais do que Platão, né? Os números são módulos, são medidas que relacionam o homem, o microcosmos, com o universo, com o macrocosmo, né? E dentro dessa relação, a gente estabelece algumas vibrações secretas. E essas vibrações vão encontrar correspondências em todas as coisas. Porque se não for pensado dessa forma, qual é a explicação que a gente tem? Dom Afonso Henriques tem uma visão. Bom, e daí? Aquilo ali poderia ter tido uma visão qualquer. O que nós não paramos para pensar é que, se este relato mítico for verdadeiro, nós temos que dar um critério de verdade ou de validade a isso. Nós temos aqui estabelecido, quase que dentro uma relação do intemporal com a temporalidade, porque ele vê Deus, né? Ele vê a intemporalidade, essa intemporalidade fala com Deus. E não só ele vê, como essa intemporalidade depois começa a afetar, vamos falar dessa forma, né, a interferir no destino da nação. Então, isso nós estamos tratando de quê? De aritmosofia. Isso não é outra coisa, é a realidade mágico-teúrgica dos números. Onde que nós vamos ver isso? Por exemplo, a gente vai ver isso na astronomia, na astrologia, enfim. O percurso dos números, né, a visão que hoje fala, a visão esotérica. Não, um indivíduo que fala que a aritmosofia é um esoterismo num sentido de New Age, é uma pessoa que não tem a menor noção do que significou em algum determinado momento para uma tradição primordial a ideia de números, né? Nós não temos nenhuma divindade que não esteja relacionado com o paradigma da aritmosofia. Nenhuma. Quando nós estudamos, por exemplo, os sistemas cosmobiológicos que vêm vindo da antiguidade clássica, né? E a gente consegue perfeitamente não só detectar, bem como auferir o nível de consciência daquela respectiva civilização. É absolutamente detectável, por exemplo, dentro desse paradigma que, por exemplo, e convém sublinhar, todas as genealogias dos deuses e das deusas estão contidas de uma forma alegórica, mítica, dentro de um descritivo numérico. Todos eles. Né? E além os semideuses, por exemplo, além deles estarem contidos num descritivo numérico, os heróis têm que passar por um número específico de provas. Né? O percurso mítico, simbólico, ele tem que obedecer determinadas regras. Quando ele obedece determinadas regras e ele é bem posto, o semideus, que é filho de um deus com um mortal, exato, né? A Cassiopeia, na América do Sul, a Cassiopeia, na América do Sul, nós temos poucas constelações. Você sabia que existe em sociedade um Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, aquele fundo para todas as etapas da educação básica? Esse conselho. Um gigante estupra, e aí ele é condenado a viver até o momento em que ele se recupera, em que esse pecado, no fim dos tempos, você veja que é uma mitologia, nenhuma relação com a tradição cristã, né? Mas em fim dos tempos. Então, todos os sistemas você faz observação astronômica, né? Isso é uma loucura, ainda é um mistério. Como é que constrói o calendário? Exatamente. Então, toda a arqueologia, todo o calendário, toda a cosmobiologia, todo o estabelecimento dos calendários solares e lunares pelas civilizações estão
efetivamente baseado nos números, né? A atmosfera, os ciclos de plantio, os ciclos de colheita, todas as fases históricas, as fases políticas, por exemplo, na Caldeia, é clássico Hammurabi, né? E a porta de Ishtar, aquela fase histórica, política, onde ele entra e onde ele sai. Segundo a arqueologia acadêmica hoje, dos estudos de conhecimento da cosmobiologia na Suméria aponta, né? Então, enfim, o Jardim do Éden, por exemplo, no Paraíso, tem 4 rios, não são nem 2, nem 1, nem 3, são 4. É uma medida. 4, ainda hoje para nós, é o número que determina, quando eu quero buscar o endereço de uma pessoa mora. Eu tenho 4 direções do espaço, né? O processo de achamento de qualquer coisa é sempre numérico. O processo de deslocamento da abóbada celeste, por exemplo, nós temos a Vênus, que é uma estrela não só da tarde, bem como da manhã. Então aqui a gente tem também um outro exemplo de cosmobiologia. Nós temos o nascimento das luas, né? Todos os deuses, por exemplo, notadamente os deuses sumérios, eles seguem sempre 2 orientações perfeitamente definidas. Os deuses realizam uma relação dupla ou eles realizam uma relação tripla. A relação tripla é uma relação um pouco mais complexa. Via de regra, a metamorfose dos deuses, por exemplo, Zeus se transforma várias vezes, né? Para fecundar Leda, por exemplo, ele vira um cisne. Então, até o princípio da metamorfose dos deuses está ligado nessa transmutação a uma mântica, né? A ideia de mântica, a ideia de profecia, a ideia que está presente na história de Portugal, que a gente também já viu isso ao longo de alguns programas, que são o próprio mito do Quinto Império. Bom, isso tudo é uma questão notadamente biorrítmica, né, numérica, a incidência dos estudos das plantas medicinais, quando Hipócrates, que é um grego famoso, recebe essa herança suméria, né, egípcia, e vai estudar a incidência do biorritmo do cosmos e do homem, e como é que ele vai influenciar as plantas. O Paracelso, por exemplo, na botânica oculta. Enfim, nós temos uma vastidão de tradição que fala sobre a numerologia, portanto, não é nem um pouco estranho, evidentemente, que para aqueles que são estudiosos de uma tradição primordial. Porque para o indivíduo que está encerrado dentro de um ambiente acadêmico, com uma epistemologia totalmente e uma hermenêutica completamente engessada, evidentemente que isso é quase que uma apostasia, né? É uma heresia total e absoluta. As próprias palavras ligadas ao oráculo, ligadas aos auspícios, aos augúrios, às maldições, tudo é um conhecimento não só de cosmobiologia, e por trás dessa cosmobiologia, o que nós temos? Ora, número. Então, o que de fato a gente teria que tentar entender um pouco melhor, e esse livro do Gandra, né, tenta trazer um pouco essa luz de quais seriam as ligações do 17, porque aí o que seria interessante estudar? Aonde é que o 17 se encaixa dentro de um aspecto numérico de um grande calendário, né? O que significaria essa numeração dentro de um círculo de 360, por exemplo? Se a gente conseguisse, talvez, encontrar essa análise combinatória do 17 e dos múltiplos dele, né? Porque sabe-se efetivamente que 17 mais 1, 18. O 18, por exemplo, é um número clássico, totalmente ligado à roda de 360. Né? Mas, por exemplo, atenção, L'Oreal, porque no caso do 17 é um número primo. Os números primos não são decomponíveis, portanto não se podem transformar em somas teosóficas. Isto é, não pensem os ouvintes
podem transformar o 17 em 1 mais 7 igual a 8. Não podem, porque o 17 é primo, é divisível pela unidade e por si próprio, portanto não é decomponível. Ao contrário do 18, que resulta da multiplicação de 3 vezes 6, por exemplo, ou 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 vezes 3 vezes 2, perdão. E, portanto, há diferenças entre esses números. Nem todos os números são o mesmo género de números. Os números primos, como sabem, são números especiais, completamente distintos dos restantes. Sim, mas o que eu disse foi o seguinte: 17 mais 1 dá 18, né? O 18 tem uma relação forte e perfeitamente identificada. Qual seria a relação do 17, por exemplo, dentro de um contexto maior, né? Então, o que efetivamente, eu não estou dizendo que eles são iguais, absolutamente, são perfeitamente distintos, mas independentemente, a questão numérica antigamente era muito considerada. Você veja a própria proporção áurea, como é que os sistemas eram construídos. Claro, né? Mas hoje em dia ninguém dá a menor pelota para isso. Em termos da epilogística, a epilogística é o nome que se dá à disciplina que estuda os ciclos da história. E em termos de epilogística, como os ciclos não começam todos no dia 1 de janeiro, vamos dizer assim, não que no dia 31 de dezembro, é preciso acertar ciclos, e para acertar ciclos há, digamos, uma margem de manobra de 1 a 2 unidades de soma ou subtração possíveis. E, portanto, exatamente com essa margem, nós temos os múltiplos de 17 a calhar em ciclos certos cósmicos. Aliás, isso já demonstrei isso no meu livro também. O ciclo 17 é um ciclo perfeitamente alinhado com os ciclos cósmicos, macrocósmicos. Porquê? Porque corresponde a um submúltiplo do ciclo de 255, que por sua vez, bem, isso é complicado de explicar assim, é mais fácil visualizar do que explicar, mas o ciclo de 17 anos é um submúltiplo de um grande ciclo cósmico, certo, rigoroso, exatamente tendo em consideração estas coordenadas que eu referi. Para além disso, não deixa de ser interessante que uns valores secretos, assim denominados de 17, seja o número 153, 153, que é um número que surge na Bíblia, por exemplo, como o número de peixes pescados na pesca miraculosa do Lago de Tiberíades. Bem, o número 153, só para aguçar o apetite aos ouvintes, o número 153 é exatamente o número de dias que medeiam entre a primeira e a última aparição de Fátima, por exemplo. Gandra, e o que é que, lá no seu livro, também lá na página 51, eles falam também fala da face oculta do rosto da Europa. E está escrito que o número 17 e os seus múltiplos têm virtudes aritmológicas que se relacionam com os períodos da idade do mundo, não é? O que são as idades do mundo? E que relação elas têm com o Quinto Império? Isso é uma coisa, é uma questão também complexa de explicar assim. Mas, vamos lá ver. Na lógica portuguesa, na lógica lusa, as idades aliás, não é do mundo sequer, da história. As idades da história são três: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Por sua vez, essas três idades organizam-se de uma determinada maneira a constituir 5 tempos distintos, em que o quinto tempo é o tempo do Espírito Santo, tal como o primeiro é o tempo do Pai. Essa é a origem digamos, da explanação básica da ideia do Quinto Império. Isso foi, digamos, uma visão que foi gerada no século XII por um frade cisterciense chamado Joaquim de Fiore, Joaquim da Flor, que viveu na Calábria, no sul de Itália, e que expôs estas ideias, este ideário, numa série de livros que escreveu e que foram depois postos a circular por franciscanos.
os franciscanos espirituais, que por sua vez tiveram imensa influência em Portugal, foram os grandes formadores espirituais de Portugal, e foram também, lembro isto, foi um franciscano o primeiro a rezar a primeira missa no Brasil. Os franciscanos foram os primeiros padres a pisar o solo Brasil e a sagrar o Brasil enquanto espaço geográfico. E, portanto, os franciscanos têm uma imensa importância em Portugal, e os franciscanos estão digamos, no olho do furacão desta questão, que é de explicar a história como se a história fosse a expressão de uma meta-história organizada simbolicamente e a partir de uma numerologia sagrada, que depois, exatamente por via dessa expressão e dessa corporização da história, dessa meta-história numa história física, numa história a 3 dimensões, atribui, ou é possível atribuir essa história a 3 dimensões também, exatamente essa mesma realidade numerológica. E daí essa expressão biorrítmica da nossa história. A nossa história, ao contrário do que muita gente diz, não é uma sucessão de eventos aleatórios, é, pelo contrário, a sucessão de eventos numerologicamente certos, numerologicamente corretos, numerologicamente exatos. Daí que, quando nós começamos a estudar a história, encontramos esses números. Outra coisa, L'Oréal, é verdade que o Juscelino Kubitschek ele construiu o Brasília segundo uma profecia que apontava para uma nova era no mundo? É verdade, sim. Diante dessa, isso está dentro desse contexto que nós estamos falando, né? O Juscelino era maçom. Todos os presidentes do Brasil, sem exceção, foram maçons, né, os da República, né? Até 1960. De lá para cá nós temos uma quebra. E o Juscelino, sim, eu especificamente tenho um livro de um francês, e na capa, logo na abertura, na introdução, aparece ele com o Juscelino. O livro desse francês vem falar exatamente sobre isso que nós estamos conversando agora, né? Sobre essa ideia de que a história tem ciclos, e ela atravessa esse ciclo. Brasília, por exemplo, aí seria preciso nós entrarmos em outros pormenores, e não dá para fazer isso agora. Brasília tem um ângulo, forma com Paris, com a Avenida dos Champs-Élysées em Paris, um ângulo de 90 graus. E porque Paris, a gente se esquece disso, que a gente fala, por que o Juscelino, por que o Niemeyer foi alinhar astronomicamente Brasília com Paris, se teoricamente nós não temos nenhuma relação histórica com Paris, exceto por um período em que Dom Pedro II, que gostava de Paris e tudo, da França, os Bragança gostam muito, foram buscar essa influência. Mas, exceto esse caso, não faz sentido esse negócio, e, enfim. Bom, não é porque é Paris, e não é porque é a França, mas sim porque o meridiano de Greenwich, que hoje a gente atribui a Greenwich, originalmente estava alocado em Paris, né? Depois a Inglaterra, no início do século XX, se eu não estiver enganado, é que o meridiano se desloca para Londres, e Londres passa a ser o marco zero, né? Vamos dizer assim. Então, isso em termos astronômicos, ou de mudança de calendário, calendário astronômico tem uma imensa importância. Então, Paris tem um determinado alinhamento, que eu não me lembro aqui agora exatamente qual é, e quando você coloca a capital, quando você coloca Brasília com Paris, eles vão fazer esses 90 graus perfeitamente. E o Juscelino tem uma frase
muito estranha. Eu também tenho um trabalho que eu achei em Brasília, na UNB, de um francês. É uma tese de doutorado que foi defendida na Sorbonne, de Nova Lisboa a Brasília. O título do livro chama isso, de Nova Lisboa a Brasília, em que Brasília, inclusive, teve vários nomes, inclusive o de Imperatória, é um termo cunhado por Van Hagen, né? A Imperatória de Van Hagen, a cidade do Cruzeiro, teve vários nomes até se estabilizar, embora Brasília seja já uma denominação dada por José Bonifácio, quando ele determina que a capital, na primeira Constituição brasileira, na época do Império, nós temos já uma demarcação no Planalto Central do Brasil para a mudança da capital. Então, já havia esse planejamento. E isso está perfeitamente demarcado na Constituição do Brasil, só que, e vários presidentes, não foi só o Juscelino. Quando a gente fala da mudança de Brasília, nós achamos que é um projeto translocado do Juscelino, e na verdade não é. Vários presidentes da República, e mesmo antes da República, Dom Pedro II já fala sobre isso, Dom João VI fala sobre isso, né? O Marquês de Pombal veicula a ideia de mudar a família imperial, a família real para o Brasil, né? E especificamente ao longo da República vários presidentes vão se ocupar desse tema. Por uma razão qualquer, nenhum deles consegue efetivamente resolver essa questão. O Juscelino consegue. Não, o Juscelino consegue porque prometeu, né? Ele prometeu, inclusive eu fui eleito em cima dessa promessa, né? De construir a nova capital. Pois é, você sabe que eu conheci, que eu sou péssimo para gravar nome, mas eu estive em Brasília com um homem que foi um assessor, parece que é o único assessor do Juscelino ainda vivo, que era um coronel, e ele falou que essa situação da promessa do Juscelino, disse que foi uma jogada de mestre, foi. que ele implantou alguém lá no palanque na hora, se não me engano ele estava em Rio Verde, né? Estava em Goiás. E o indivíduo perguntou o que ele faria, qual seria o grande feito dele. Ele falou: vou mudar a capital. Exatamente, foi isso mesmo. Isso pode ser uma brincadeira e pode não ser uma brincadeira. Mas acontece que realmente a candidatura dele teve força a partir dessa declaração. Foi. Mas veja, já existia no Brasil, então, toda uma tentativa de vários presidentes anteriores a ele, de pelo menos estudar a possibilidade de mudar. Então, até que ponto esse cenário, por exemplo, de pano de fundo, penso que nunca foi devidamente estudado dentro da historiografia brasileira. Não foi não. Como é que, qual era como diria o alemão, qual era o espírito que estava predominando naquela época, como nós tivemos agora, por exemplo, essa eleição, né? Dependendo o Brasil, a gente viu claramente que o Brasil está na espreita, ou está prestes, e até cobrou uma outra atitude. Eu não estou fazendo aqui propaganda política para ninguém, uma atitude mais proativa e incisiva do Aécio como um Messias, né? Um Salvador, alguma coisa. Então o Brasil tem uma situação, dado o cenário que o Brasil vem vivendo há algum tempo, de corrupção, de uma série de coisas, o Brasil anseia ansiosamente, né, a população, por um indivíduo que vá conduzir a nação a um momento diferente. Então, como é que Hitler chega na Alemanha? A Alemanha certamente estava nessa fase. Né? Como é que o Juscelino chega nessa fase? O Brasil também vinha por um período muito difícil. Como é que o Getúlio chega naquela fase? Também o Brasil estava passando por um período muito difícil. Né? Então, certamente, esse aspecto psicológico ele não foi ainda devidamente estudado. Mas só para complementar, porque a gente está chegando ao fim, o que vai acontecer especificamente com o Juscelino? Quando ele inaugura Brasília, e isso está... esse estudo que foi defendido na Sorbonne, e pasme você, o próprio autor, depois eu me lembro do nome dele, desse autor de Nova Lisboa a Brasília, né?
o estudo da capital. Ele é um autor francês, um historiador francês da Sorbonne. Essa tese está na Sorbonne. Olha o absurdo, ela foi defendida na França, por um francês. Porque, segundo ele, nenhum brasileiro nunca se interessou pela história da própria capital. Uhum. E até aquele momento em que a tese é defendida, em 2000 e caquerada, nenhum brasileiro nunca tinha feito nenhum trabalho do gênero. E segundo trabalhos dele posteriores, até uma determinada data, até quase 2010, também nenhum brasileiro tinha se interessado pelo tema. Isso, no mínimo, é uma coisa totalmente anômala, não é? Mas o fato é que sobre essa ideia da mudança da capital. E esse indivíduo tem dois trabalhos fabulosos. Um trabalho é sobre Marzagão. Por que Portugal traz Marzagão para a Amazônia? É um livro muito famoso dele. E esse outro livro em que ele vai estudar, tem um outro em que ele estuda a mudança da capital, do Rio de Janeiro. O que aconteceu o último dia do Rio de Janeiro como capital, até mudar para Brasília. Porque esse é um fato, por exemplo, eu que não sou carioca, mas moro no Rio de Janeiro e adotei o Rio de Janeiro como berço natal e amo o Rio de Janeiro, percebo que parece que o Rio de Janeiro sofre de uma síndrome ainda de capital. Uhum. O Rio de Janeiro ainda não se adaptou. Nós temos o que? Quase 60 anos, né? Exatamente. Quase 60 anos. Tem algo psicológico que, quando você vai ver o comportamento do carioca, exato, quando o Rio era capital, e o comportamento do carioca depois que o Rio deixou de ser capital, há uma modificação substancial. Também esse fator não foi devidamente estudado. Esse historiador francês vai fazer esse estudo. E ele percebe o grande trauma e projeta, né, o grande problema, sobretudo econômico, que aquilo vai gerar. Mas faz vários apontamentos socioculturais dramáticos, né? Então, quando o Juscelino, voltando, inaugura Brasília, o que ele faz? Primeiro que Brasília é inaugurada à meia-noite. Todo o cerimonial de fundação de Brasília é fundada. Tem uma pedra fundamental, há toda uma ritualística na fundação de Brasília, que essa tese explora minuciosamente. Ela é fantástica, né? E há uma frase do Juscelino para... Qual é o Papa de Brasília? É o Paulo... É o João 23, que Brasília é 61. Eu acho que é o João 23, não é? Brasília é 60. 60. Pois é, qual é o Papa que está? É o João 23? É um desses. Trecho, hein? Eu acho que é o João 23. Ele manda, ele combina. Aqui já existe uma situação muito curiosa, porque ele combina com Roma, em que, na mesma hora em que ele estiver inaugurando Brasília, o Papa estará celebrando uma missa em Roma. E isso é feito. E ele manda uma mensagem para o Pontífice de Roma, falando nos seguintes termos, mais ou menos: eu inauguro hoje a mais nova capital do mundo, seguindo um eixo de Troia por Alba Longa ao Brasil. Então, a troco do quê? E 21. A data de 21 é a data da fundação de Troia, é a data da fundação de Roma, é a data do descobrimento do Brasil e é a data da fundação de Brasília. E, além de tudo, o Juscelino, que não era um homem muito alegre e tal, mas um homem muito sério, sempre nas suas coisas. Por que o Juscelino vai criar essa conexão com a Sibila de Cumas? Porque o que está na base da citação dele é a Sibila de Cumas, é o deslocamento de algum eixo, né? Um eixo evolutivo planetário. Então esse eixo evolutivo planetário, quando a gente vai analisar, você pega, por exemplo, um zodíaco e coloca ele sobre um planisfério celeste, né? A era de Peixes cai exatamente em cima da onde? Ora, bolas, Portugal e Espanha. Não cai em cima de nenhum outro lugar. É Portugal e Espanha. E depois nós temos a Era de Aquário, que pega uma grande faixa do Brasil, não pega nenhum outro país do mundo, e a Groenlândia, e o eixo Atlântico.
Então, quando o zodíaco celeste mudar para a era de Aquário, a geometria e a matemática que surge disso, ela é atlântica e é brasileira. Então há uma migração celeste de um eixo para o hemisfério sul. Certamente, eu não tenho dúvidas que na base desse lançamento, que falam muito que Juscelino vai seguir as profecias de Dom Bosco. Não, muito antes de Dom Bosco, porque Dom Bosco fala de outra situação. E Juscelino em nenhum momento vai se referir, claro que ele fala em Dom Bosco, porque é uma figura muito famosa em Brasília, que vê o paraíso, etc. Tal. Mas essa frase dele para o Papa é profundamente significativa. Eu inauguro hoje a mais nova capital no mundo, na mesma data em que Roma e Troia foram inauguradas. O que ele está querendo? Que eixo é esse? E fala em Alba Longa mais à frente. Ora, isso aí certamente mereceria, com certeza, ser melhor estudado. O que se está falando aqui é a estratégia da recriação de um eixo evolutivo planetário, né? E certamente, novamente, a tradição cristã, nós nunca colocamos a tradição cristã, ouvimos Portugal sobre essa ótica do capitaneamento de uma tradição cristã. Quando a gente coloca novamente num planisfério terrestre, a era de Aquário, a era de Peixes, ela vai incidir na cabeça da Europa. É praticamente Portugal. Pega uma parte da Espanha, sim, mas é mais Portugal, esses 30 graus do eixo. E pega grande parte das colônias africanas aonde Portugal aporta. Ô Felipe, eu não tenho como comprovar isso, mas me custa acreditar, dado a lógica dos templários e o conhecimento da ordem de Cristo, que todos esses movimentos tenham sido casuais. Eu não acredito em casualidades, eu não acredito. Porque não é possível. Nós temos um eixo cosmogônico, cíclico, já de mediação do Atlântico. Isso sem contar a grande tradição atlântica que Portugal vai ter e vai criar. Enfim, e depois nós temos esse deslocamento. Então, aqui, quando entra efetivamente essa era aquariana, ela incide. Há 2 países no mundo só. Não é os Estados Unidos, não é nenhum outro. É o Brasil, onde passa o Tratado de Tordesilhas um pouco mais adiante, e é a Groenlândia totalmente. Entra dentro do eixo evolutivo planetário, coberto pela era de Aquário, e, exceto esses 2 países, é toda a faixa do Atlântico. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades. E eu gostaria que realmente todos tivessem um ótimo final de semana. E é Natal. Natal que sempre traz consigo uma esperança de paz, e que também da janela da minha casa eu já avisto um novo ano. E assim, amigos e amigas, pessoas que nos ouviram e nos seguem na Cultura Online Brasil, eu quero lhes agradecer de coração pela amizade, pelo carinho, pela audiência durante o período dos nossos contactos. E saibam que realmente nós estamos muitíssimo bem. Nós somos convictos do dever cumprido quanto à determinação de compartilhar conhecimento. Ter fé em si mesmo e na sua capacidade de conseguir e nunca, jamais desistir é o mais importante no que tange à educação e na vida do ser humano, especialmente daqueles que continuam a teimar no caminho de transmitir conhecimento. Assim, amigos ouvintes, um Feliz Natal e um ano realmente novo para cada um de nós. E creiam naquilo que Confúcio escreveu, que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E a felicidade, sem dúvida, passa pelo conhecimento. A todos, ouvintes, colaboradores, voluntários, o nosso muito obrigado. E esperamos continuar com a alegria de os ter conosco em 2015. Boa noite, bom Natal, boas festas na passagem do ano. É o que vos deseja a Cultura Online Brasil.
Professores, façam as suas considerações finais. Filipe, faço minhas as suas palavras, desejando aos ouvintes, a si e ao L'Oréal, boas festas e uma ótima entrada no próximo ano 2015. Eu também gostaria de agradecer imensamente aos nossos ouvintes, à rádio, pela oportunidade e da gente estar colocando no ar esse programa que tem o objetivo de estudar, mergulhar um pouco mais na história e na tradição luso-afro-brasileira, né? Que é tão bonita e tão desconhecida. E, enfim, bom Natal para todo mundo, e que a gente consiga, em 2015, ir reforçando cada vez mais essa ideia de que o Quinto Império virá, está sobre as nossas mãos, fazer do mundo um mundo melhor. Para todos. Para todos e para todos. É isso aí. E nós precisamos assumir o firme compromisso diariamente de auxiliar